Estamos iniciando Orando em Família, um encontro com Deus através deste devocional. Este é um momento para fortalecer a nossa saúde física e espiritual, sobretudo nosso coração. O tema de hoje, a Babel social. Uau! Leitura bíblica, livro de Gênesis, capítulo 11, versículos 1 a 9. A palavra diz: em toda a terra havia apenas uma língua e uma só maneira de falar. Os homens partiram do Oriente, encontraram uma planície na terra de Sinar e habitaram ali, e disseram uns aos outros: venham, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Os tijolos lhes serviram de pedra, e o betume de argamassa. Disseram: venham, vamos construir uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus e tornemos célebres o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre, que os filhos dos homens estavam construindo. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua. Isto é apenas o começo, agora não haverá restrição para tudo o que planejam fazer. Venham, vamos descer e confundir a língua que eles falam, para que um não entenda o que o outro está dizendo. Assim o Senhor o dispersou dali pela superfície da terra, e pararam de edificar a cidade. Por isso a cidade foi chamada de Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Uau! Rapidamente, tem em mãos bloco de anotação, caneta ou lápis. A Bíblia, tão importante quanto a sua leitura diariamente, nos traz refrigério para a alma, sabedoria, sobretudo nos aproxima de Deus, fortalecendo assim a nossa fé e a esperança. Dando continuidade ao 12º módulo, falando sobre mídias sociais, um novo poder, o versículo em destaque encontra-se em Gênesis 11, versículo 4. A palavra diz: venham, vamos construir uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Graças a Deus. Se você usa as redes sociais, Facebook, Instagram, WhatsApp, TikTok, Twitter, entre outras, gostaria de incentivá-lo a assistir o documentário O Dilema das Redes. Hoje encontra-se na Netflix. Compre uma pizza, reúne a família e o assistam juntos. Eu fiz isso com meus filhos e foi muito importante. As redes sociais são o universo mais popular nos dias de hoje, tão popular quanto o povo queria ser quando construiu a Torre de Babel. E agora, com o metaverso, você pode criar seu próprio avatar e ser quem quiser e quem sempre sonhou. Não tenho dúvidas de que as redes sociais trouxeram ferramentas extraordinárias. Reuniram familiares quase sem contato, encontraram doadores de órgãos e fizeram uma mudança no mundo inteiro. Porém, faça a si mesmo algumas perguntas importantes quando estiver navegando neste mundo virtual. Alegramos-nos com as fotos que vemos dos amigos ou sentimos inveja? Postamos uma foto porque estamos gratos e felizes ou porque precisamos da aprovação das pessoas? Se poucas pessoas curtirem nossas fotos, ficamos de boa ou chateados? Avalie se as redes sociais têm sido tóxicas para você. Eu lhe digo que, se você acessa um Facebook, Instagram ou TikTok, ou entre outras redes sociais, e fica mais de 1 hora vendo vídeos, fotos e lendo os comentários, você está infectado. Isso pode estar prejudicando sua relação com Deus e seu tempo de qualidade com Ele. Seja cuidadoso ou cuidadosa ao usar as redes sociais. Fique atento ao tempo gasto e tenha domínio sobre o que você vê e o que deseja com elas, para que não seja como o povo de Babel, ou como os fariseus, que preferiram a aprovação dos homens do que
a aprovação de Deus. Palavras e palavras que alimentam, meditando na base da leitura bíblica, Gênesis 11, sendo dos versículos 1 a 4. Vamos explorar um pouquinho sobre Torre de Babel. Quando as águas do dilúvio recuaram e os sobreviventes deixaram a arca, Deus ordenou que se multiplicasse e povoasse a terra. Referência a Gênesis 9, versículo 1. Mas Gênesis 11 mostra que a humanidade mais uma vez desobedeceu à ordem de Deus. Havia apenas uma raça e uma língua faladas na terra. É inútil especular sobre qual língua era. O importante é entender que a humanidade partiu para o leste como um único povo e viveu na planície de Sinar, conforme Gênesis 11, versículo 2. Lá, os homens concordaram em construir uma cidade e uma torre cujo topo alcançaria o céu. O texto bíblico de Gênesis 11 mostra claramente qual era o propósito dos homens. Eles queriam impedir que a humanidade se espalhasse pela terra, conforme Gênesis 11, versículo 4. É claro que essa atitude foi uma desobediência direta à ordem do Senhor. Além disso, esse comportamento revelou mais uma vez o orgulho arrogante que caracteriza a humanidade desde a queda do Éden. A humanidade queria construir uma torre que alcançasse os céus. Era, obviamente, um monumento ao orgulho humano. Os homens queriam se tornar famosos, queriam ser celebrados, queriam perpetuar seus nomes, conforme Gênesis 11, versículo 4. Mas, através daquela torre, os homens também queriam desafiar o próprio Deus. Alguns estudiosos dizem que a intenção dessas pessoas era ascender ao céu e se vingar de Deus se ele quisesse destruir a terra novamente. Parece que o responsável por liderar esse povo foi Nimrod, o fundador de Babel e de outras cidades. Vale a pena notar que Babel posteriormente deu origem à cidade de Babilônia. Há muita especulação e curiosidade sobre a Torre de Babel. Deus derramou seu julgamento, resultando na confusão de línguas que levou à variedade de idiomas que temos hoje. A humanidade foi então dispersada pela terra e a construção da Torre de Babel cessou, conforme versículo 7 e 8. Ironicamente, Babel vem de um termo hebraico que significa confundir, embora para os babilônios Babel significasse porta dos deuses. Mas, o mais importante, o orgulho humano havia sido novamente esmagado pelo julgamento de Deus. A Babel social. As palavras de hoje foram semeadas para as nossas vidas, para a honra e a glória do Senhor. Pai, muito obrigado por esta rica palavra, mas eu gostaria de externar a minha gratidão pelo milagre da vida, pelo amanhecer, pelo respirar, pela sua infinita bondade e misericórdia, não somente conosco, mas com a nossa família, filho de nossos filhos, parentes queridos e a cada um que está ouvindo esta mensagem. Senhor, ajuda-nos a construir algo de bom e permanente para que ele seja exemplo em gerações futuras sobre o seu poder e amor sobre nós. Em nome de Jesus, eu oro e agradeço e enalteço para todos, sempre amém. É graças a Deus. Não hesite, compartilhe, deixe seu like, seu comentário, se inscreva em nosso canal, ative as notificações, nos recomendem, compartilhe ao máximo. Até o próximo encontro, para a glória do Senhor.